Olá, tudo bem? Eu sou Crisiele, do Departamento de Educação, e estamos aqui para realizar mais um Integra UTF-PR, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que está sendo realizada entre os dias 17 a 21 de março. O nosso tema de hoje são as ações de empreendedorismo e inovação, que são desenvolvidos pelo setor DIREC e PROEM. Estamos aqui com o professor Fernando e também com o Alexander, o professor Diogo e o professor Luciano, que estarão realizando agora uma fala para nós, apresentando as ações de empreendedorismo e inovação. Agradeço a presença de todos aqui conosco, para que a gente tenha um evento bem legal, bem proveitoso para os nossos acadêmicos. Obrigada, e agora deixo a fala com o professor Fernando. Obrigado, Crisiele. Saudações a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para apresentar um pouco mais sobre a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, mas também, principalmente hoje, falando aqui da questão do empreendedorismo, da inovação, dos projetos tecnológicos, da incubadora, enfim, o que a gente tem desenvolvido nessa área e o que a UTF-PR tem de potencial para poder desenvolver para vocês. Vou pedir aí que o pessoal se apresente também, vamos em ordem alfabética, o Alexander. Olá, bom dia. Eu sou o Alexander, sou coordenador da incubadora de inovações tecnológicas, chamada Sprint, aqui do Campus Medianeira desde 2018, e estou o chefe da divisão de empreendedorismo e inovação. Muito obrigado, Alexander. Diogo. Olá, tudo bem? Eu sou o Diogo, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica e estou agora aqui no Departamento de Projetos Tecnológicos na UTF desde 2016. Muito bem, obrigado, Diogo. Professor Luciano. Bom dia, meu nome é Luciano, eu sou vinculado ao Departamento de Administração e Produção e eu sou atualmente coordenador do Programa de Empreendedorismo e Inovação da instituição. Ótimo. Então, pessoal, esse aqui é a nossa equipe, né, que trabalha diretamente aí no Departamento de Projetos Tecnológicos, onde tem as suas subdivisões. Vou pedir para a Kíria colocar, então, a nossa apresentação, para mostrar para vocês bem certinho isso aí, como é que funciona, então, a nossa direção, a nossa diretoria de relações empresariais e comunitárias. Então, ela é dividida aqui, principalmente, em 4 grandes áreas, que é o departamento de estágios e cursos de qualificação profissional, onde a gente vai ter também um momento essa semana para conversar com algumas oportunidades também com vocês, a gente vai divulgar, também está divulgado, onde a gente tem a questão dos estágios, que são oferecidos pelas empresas, estágios obrigatórios e não obrigatórios, mas também os cursos de qualificação profissional que a gente pode atuar. Então, o departamento de extensão, na sequência, hoje a professora Franciele está coordenando, está como chefe desse departamento, ele tem ainda o núcleo de cultura e comunicação e o núcleo de saúde e meio ambiente, que trabalha aí a professora Larissa, e no núcleo de cultura e comunicação hoje nós temos a Rosângela. Depois nós temos o Departamento de Relações Interinstitucionais, que trata também da questão internacional, toda a parte de dupla diplomação que vocês fazem nos cursos, ou então quando algum professor vai fazer alguma viagem internacional, ou quando a gente até está fazendo algumas parcerias agora com o processo de incubação, que a gente vai falar um pouquinho também depois. E aí, dentro do Departamento de Apoio e Projetos Tecnológicos, que é o que a gente trouxe para vocês hoje, nós temos o Programa de Empreendedorismo e Inovação, com a divisão de Empreendedorismo e Inovação e a divisão de Propriedade Intelectual. Né? O DIPIM hoje e o PROEM coordenados, então, pelo professor Luciano, a DIEM, então, pelo Alexander, e o departamento inteiro pelo professor Diogo Marujo, que também cuida da divisão de projetos tecnológicos e consultorias. E aí, no meio, nós temos o Parque Científico e Tecnológico, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui um grande destaque, né, do que a gente está trabalhando e a gente vai poder mostrar para vocês hoje, ok? Então, inicialmente, falando um pouquinho desse processo como um todo, ele é um processo mundial que existe, que são chamados de os habitats de inovação. Hoje nós temos assim algumas categorias e a gente começa com as cidades e as suas topologias, cidades inteligentes, cidades empreendedoras, cidades inovadoras. Né? Isso pode ser menor também, a gente pode colocar aqui
distritos e suas topologias, quando a gente chama de bairros aqui, né? Se vocês sabem, a gente pode usar isso aqui como exemplo e traçar um paralelo aqui, onde a gente tem Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu hoje é uma cidade que está querendo se tornar também, né? Tá trabalhando para se tornar uma cidade inteligente, mas hoje ele já tem alguns protótipos na Vila A, para tratar um pouquinho desse processo. Dentro disso, nós temos os parques e suas topologias, os centros de inovação, e aí dentro disso nós temos aí o processo de incubação, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Nós temos os laboratórios, né, que pode ser, tem os marketplaces, onde a gente presta serviços e outras coisas, podemos ter coworkings e o núcleo de inovação tecnológica, tá? Então isso, pessoal, é o que está sendo contado como futuro, e o pessoal está trazendo, né? Isso existe aqui na região oeste? Existe, porque a gente também está trabalhando com a hélice sextupla, né? Aí quem estuda um pouquinho da parte de administração conhece, essa é a hélice do nosso ecossistema de inovação. Nós temos aí os atores governamentais, onde entra, então, a prefeitura, governo do estado, governo federal. Nós temos também os atores de fomento, que são as instituições financiadoras, vou falar um pouquinho lá no final da nossa apresentação sobre isso, ou seja, tem dinheiro para inovação, né? Da onde é que a gente pode pegar? Os atores empresariais, os atores institucionais e os atores de conhecimento científico. Esses três atores a gente trabalha muito fortemente, né? Ou seja, os atores de conhecimento científico são as instituições de ensino superior, ou seja, somos nós e de pesquisa, que vamos resolver o quê? Problemas dos atores empresariais e muitas vezes apoiados pelos atores institucionais, que são, por exemplo, Sebrae, Senai, outras instituições, Sindicato Rural, aqui nós temos a Sociedade Rural, que também trabalha conosco, ou seja, muitas instituições que dão esse apoio institucional. E, por fim, os habitats de inovação, que é o que a gente vem falar aqui hoje, que é principalmente o Parque Tecnológico, as nossas incubadoras e as empresas tratoras que nós temos aqui na nossa região. Aqui um pouquinho da região oeste, porque a gente tem o Iguaçu Valley, né, que é o nosso sistema regional de inovação. Então, aqui no oeste, a gente é muito privilegiado, porque nós temos 18 universidades, 4 parques tecnológicos, 10 empresas âncoras ou tratores, que são as grandes empresas, e 16 habitats de inovação mapeados. Então, assim, nós temos praticamente 1,5 milhão, 1 milhão e 600 habitantes aqui hoje, né? Já passou um pouquinho aí. Nós temos um índice de desenvolvimento humano grande, que é 0,7, tá? E gerando um PIB, pessoal, de 72,6 bilhões em 54 municípios. Aí dá para ver que a gente tem os alunos de doutorado, mestrado e alunos de ensino superior, onde a gente soma quase 78 mil alunos, né? Onde vocês estão inseridos também. Além disso, nós temos ali uma filinha, uma faixinha muito pequena ali, muito interessante, chamadas startups, que é o que a gente está desenvolvendo, mas nós temos aí também as grandes empresas, as pequenas empresas e os microempreendedores individuais. Ou seja, a nossa região oeste hoje ela é uma região muito desenvolvida para a gente poder trabalhar com inovação. Por quê? Porque a gente também está inserido dentro do Paraná, onde nós temos aí um sistema muito bom trabalhando sobre isso. Então, hoje, por exemplo, nós temos 490 ambientes promotores de inovação no estado. Então, veja bem que é um conhecimento grande. Aí estão todos eles, né? Espaço Maker, Hub, Centro de Inovação, as incubadoras, as agências de inovação, os parques tecnológicos e as aceleradoras. Ou seja, nós temos um sistema muito rico aqui no nosso estado, e aí já falamos um pouquinho também do oeste do Paraná. Agora eu vou passar a bola aí para o professor Luciano, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre os processos que a gente pode trabalhar com vocês, os processos de ensino que a gente desenvolve e que também, principalmente, as universidades têm desenvolvido. Bem, nós temos inúmeras alternativas, nós temos inúmeras iniciativas daquilo que a gente entende como difusão empreendedora, que é a nossa iniciativa no sentido de estimular vocês, alunos, para além, né, da CLT, para além de simplesmente pensar na parte profissional, que possam utilizar essa parte profissional no sentido do empreendedorismo. Então, a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, no ensino, praticamente todos os cursos da UTF-PR têm alguma disciplina vinculada a empreendedorismo. Como também temos disciplinas que se combinam empreendedorismo e inovação, até porque elas estão completamente interligadas entre si.
Então, nós temos algumas iniciativas, como engenharia solidária, inovação tecnológica, onde, por exemplo, os alunos, né, são estimulados a entregar um book da turma no prazo de 15 dias, né, e fazer uma apresentação deles mesmos ao longo do tempo. Nós temos uma parte interessante, né, tem vários cursos que também trazem disciplinas ligadas à gestão de projetos, onde sempre tem um viés bastante prático no desenvolvimento de projetos, na prospecção de projetos, e ao mesmo tempo vinculados, por exemplo, às próprias empresas júniores, né, que são um estímulo também para que possam pegar projetos e aplicar em empresas, né, reais. Pode passar, professor. Nós temos também uma outra iniciativa, né, já faz algum tempo, que é aquilo que a gente denominou de TCC Inovação. Uma pergunta nossa sempre foi assim, como que a gente pode fazer trabalhos acadêmicos ou converter trabalhos acadêmicos para que esses tenham um viés não só de inovação, mas também um viés para o lado do empreendedorismo. Então, os alunos são estimulados a criarem os seus TCCs, né, com esse viés. Também para desenvolver a própria capacidade empreendedora, desenvolver a capacidade inovadora de fazer um link entre ciência e empreendimentos. Então, a gente tem alguns exemplos de iniciativa, né? Por exemplo, um projeto que é desenvolvimento de compósitos de micélio utilizando bagaço de cana-de-açúcar, né, que é também um viés absolutamente prático para fazer isso. Então, né, por exemplo, são materiais sustentáveis a partir de resíduos, né, processados por fungos, né, e que a fabricação envolve baixa energia e sequestro de carbono. Pode passar, professor. Também dentro desses TCCs de inovação, a gente também alguns exemplos, né? A gente tem alguns exemplos de TCCs de inovação que foram desenvolvidos, né? Então, a parte de implementar a cadeia produtiva de morango. Então, o professor mostra exatamente como que o começo, o meio e o fim de distribuição de morango, com a possibilidade da gente tentar o máximo possível implementar tecnologias e automatizar esse processo e, ao mesmo tempo, tentar aumentar um pouquinho a escala de produção. Também tem um viés bem prático, né? A gente tem enfrentado uma urbanização cada vez mais frequente, então isso tem retirado, né, as pessoas do campo. Então, toda e qualquer iniciativa que tente fixar o homem no campo, trazendo tecnologia, a gente não pode voltar ao século XIX, são extremamente válidas. Pode passar. Tá? Então, nessa automação que eu estava comentando, então a gente tem a parte de irrigação, a parte de seleção de protótipo com visão computacional, né, e inteligência artificial, no sentido de selecionar as melhores cepas de morango, os melhores morangos e tudo mais. Envolve também equipamentos para higienização automatizada, até porque ela normalmente ela é bastante manual ao longo do tempo. Dispositivos, por exemplo, para pesagem, empacotamento, né, para facilitar e dar uma produção melhor, e também o uso de uma estufa, né, autossustentável para a produção de morangos, né? Então, a gente evita, digamos assim, do contato pleno com a terra e com a difusão de pragas ao longo do tempo. Pode passar. Também nós temos como mecanismos ali de difusão empreendedora, desse espírito empreendedor, a gente tem inúmeros eventos que acontecem, que a gente promove ao longo do ano,
também nesse sentido de integrar as pessoas, de tentar fazer com que eles façam network, não só dentro da instituição, mas fora da instituição, que eles possam conhecer profissionais da área, interagir com esses profissionais. Então, por exemplo, essa ideia Hackathon essencialmente é uma maratona de programação, onde os alunos, né, por exemplo, são desafiados, às vezes com uma situação, um problema, né, e fazem uma maratona de programação ao longo do tempo e tal. Concorrem a prêmios, então a gente sempre estimula, né, é uma das formas que a gente tem, né, de contrapartida. E, ao mesmo tempo, eu acho que é uma atividade não só educativa, mas acaba sendo uma diversão para as pessoas. A gente percebe que há uma sinergia entre as pessoas, a gente percebe que, efetivamente, você traz o conhecimento e aplica na prática. Então, a gente estimula também as pessoas para pegar esse conhecimento e encontrar soluções criativas ao longo do tempo, né, exatamente para tentar produzir, né, o melhor programa que vai resolver o problema fundamental. Pode falar? Pode passar. Nós temos também, né, além dos eventos, a gente tem inúmeros eventos, isso é justo falar, inúmeros eventos que nós ajudamos a promover, então são parcerias, né, com a Itaipu Parktech, são parcerias com o próprio Sebrae, no sentido também de estimular esse viés empreendedor. Nossa cereja do bolo tem sido um projeto chamado Pitaco, tá? Que é o Pitch, Café e Conhecimento, que a gente nomeou. Ou o nosso apelido Pitaco, para traduzir um pouquinho. Esse projeto ele veio com base em um projeto de extensão que tentava exatamente criar esses mecanismos para estimular os alunos, estimular as pessoas a empreender. Então, o que a gente faz? Todo semestre, a gente pega projetos que os alunos, né, os alunos de graduação desenvolvem dentro das disciplinas de empreendedorismo e de gestão da inovação. A gente faz com que eles elaborem um processo de ideação, de modelagem de negócio, através da ferramenta de Canvas, né? Business Model Canvas. E esses projetos todos são apresentados para um público externo, para uma banca de avaliadores todos externos, empresários, que vão avaliar esses projetos e gerar uma premiação. Os primeiros, segundos e terceiros lugares, além da premiação normal, eles são convidados a incubarem os seus negócios, e a gente tem tido um relativo sucesso nisso, né, de trazer essas pessoas para dentro, para incubação, para pré-incubação e incubação, para poderem experimentar, experienciar, né, a sua ideia aplicada na prática. Evidentemente, o Alexander vai trazer para vocês uma série de estímulos e de iniciativas que a gente tem dentro do Parque Científico e Tecnológico, na incubadora, para que esses projetos frutifiquem. Uma coisa interessante que a gente teve já em 2024, dentro desse projeto de integrar o TFPR, dentro dessa visão de sextupla hélice, foi começar ações também vinculadas ao próprio ensino médio. Então, em 2024, nós tivemos o primeiro Pitaco em que participaram, além dos alunos de graduação, alunos do ensino médio, que desenvolveram projetos tão bons como qualquer outra pessoa. Esse evento envolve, além dessas apresentações, a gente sempre traz uma palestra, a gente traz um coffee break, por isso o café, né, nesse evento que a gente traz. Pode passar, professor? Então, esse evento acontece desde 2022, então a gente foi escalando, digamos assim, em termos de projetos não apresentados e submetidos.
Vocês podem notar que em 2024 nós tivemos 27 projetos submetidos, e até em função de tempo, até em função de otimização do que era possível fazer, a gente premiou 3 projetos de ensino médio, 3 projetos de graduação. Mas foram aproximadamente em torno de 12 projetos que foram 12 projetos que foram efetivamente apresentados para essa banca. Essa banca, eu até me esqueci de falar, e é bom entender que esse evento todo, apesar dos alunos de graduação participarem ativamente na criação desses projetos, a ideia fundamental é vincular a universidade com o meio externo. Então, o público é todo externo, é público da região toda do oeste do Paraná, que a gente atrai para esse evento. A banca sempre são pessoas que são do mercado, então a gente tem pessoas do Sebrae, a gente tem pessoas de Iguaçu Vale, a gente tem pessoas representantes de outras entidades, a gente sempre traz alguém da própria prefeitura municipal, para que a gente tenha uma visão diferente desses vários atores, né, e que possam colaborar, porque a ideia da banca não é simplesmente julgar as pessoas ali, ou julgar seus projetos, mas ajudar essas mesmas pessoas. Eu comentei que são 3 projetos premiados de cada categoria, no entanto, todos eles, de uma forma ou outra, são convidados a incubarem seus projetos, são estimulados a desenvolver os seus projetos ao longo do tempo. Então, a gente tem o prêmio Aluno Empreendedor, como eu disse para vocês, a gente premia primeiro, segundo e terceiro lugar, e esse primeiro, segundo e terceiro lugar de alunos que vão efetivamente incubar, a gente está estimulando também com o pagamento de uma bolsa por projeto, né, para esse pessoal. Também uma outra iniciativa também que o Sebrae sempre nos ajuda é também uma parte da premiação, que é um programa, né, Fúsio do Sebrae, que ajuda as pessoas também a desenvolver os seus próprios negócios. Acho que é isso, professor. Perfeito. Muito bem, obrigado, professor Luciano. Eu acho que ficou bem claro como a gente pode estar trabalhando, né? Envolvendo aí nossos alunos com as disciplinas de empreendedorismo, com os hackathons, até nós já fizemos agora no passado, no Cientec, um Ideaton, né, com a Unimed, que foi muito bacana aí, onde os nossos alunos se reuniram, as equipes se reuniram e puderam numa manhã, na verdade no sábado inteiro, né, discutir alguns problemas da Unimed aqui de Medianeira, do Unimed Oeste do Paraná. Claro que desse pitaco surgiram vários frutos, e frutos importantes, que o Alexandre agora gostaria de convidá-lo para falar um pouco mais, então, sobre a divisão de empreendedorismo e inovação, principalmente focando aí nos processos de incubação. Alexandre, é com você. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho da divisão, então, que eu estou na chefia atualmente, né, a divisão de empreendedorismo e inovação, o DIEM, aqui do campus de Medianeira. O DIEM é o setor responsável por fomentar essas ações de empreendedorismo e inovação no campus, juntamente com o programa, com o PROEM, né, que a gente falou, o Programa de Empreendedorismo e Inovação, especificamente aqui do nosso campus de Medianeira, apesar de ter em todos os 13 campi, a gente vai focar aqui nas nossas ações internamente aqui de Medianeira. Pode passar, por favor? Bem, falando rapidamente sobre as empresas juniores, o professor Barzotto comentou, nós temos, dos 4 cursos de engenharia de produção tem a Staff, engenharia de alimentos tem a UpFoods, engenharia ambiental e sanitária tem a Intacto, soluções ambientais, e a ETATESA, do curso de engenharia elétrica, são 4 empresas juniores que nós temos, mais a de CC, que está em processo de abertura. Elas são vinculadas diretamente aos cursos, às coordenações de curso, mas elas têm o apoio da DIREC diretamente, então nós estamos diretamente em contato com eles, apoiando as ações que são desenvolvidas aqui. É um dos caminhos, né, que a gente tem de fomentar o empreendedorismo dentro da universidade. Então é importante a gente falar que vocês, alunos, entrando aqui agora entrando na nossa universidade, existe essa possibilidade de participarem das empresas juniores. Pode passar, por favor? E aí, falando do braço maior, né, que dentro do DIEMEC, que é o principal, que é a Sprint. A Sprint ela é incubadora da UTFPR, nós chamamos incubadora da UTFPR Medianeira, mas todos os 13 campi existem Sprint, né, a gente trabalha em rede, então algumas... por isso que a gente recebe, por exemplo, tudo quanto é tipo de projeto de qualquer área,
Se nós não conseguimos atender, a gente consegue atender por rede. Já aconteceu de ter incubação cruzada, por exemplo, do empreendimento entrar na Sprint Medianeira e ter migrado para Toledo por conta da capilaridade do projeto. O professor Fernando vai falar um pouquinho também da questão da incubação cruzada internacional, então isso também pode acontecer, também é uma possibilidade. E falando da incubadora, o nosso objetivo principal é apoiar projetos tanto do campus quanto da comunidade externa. Então hoje nós temos alguns projetos incubados, tem 4 projetos inscritos, 3 já incubados e um está inscrito, que é da comunidade externa, que a gente também apoia dentro da incubadora, mas tem alguns benefícios para quem é da universidade, para quem sai dos cursos. As inscrições elas têm fluxo contínuo por edital, e a gente ajuda, né, a fortalecer o ecossistema de inovação regional, lembrando que a Sprint ela é um dos braços, né, está dentro do Parque Tecnológico do nosso Cientec Oeste, que acabou crescendo muito, né, então em todos os campi o DPET, a Sprint fica dentro do DPET, aqui a gente também tem esse vínculo forte aqui com o Parque Tecnológico, a Sprint está fisicamente dentro do Parque Tecnológico. Pode passar, por favor? Nós temos o que a gente chama de 2 níveis de incubação. O nível 1 é a pré-incubação, o nível 2 é incubação, que na prática o apoio ele é praticamente igual, praticamente o mesmo. O que vai mudar um pouquinho é o contrato. Quando nós estamos falando de pré-incubação, é um projeto, por isso que se você tiver uma ideia inovadora, que você acha que ela é mirabolante de qualquer forma, você pode trazer para nós, a gente vai te ajudar a lapidar. Não precisa ter CNPJ, você não precisa ter empresa constituída, o contrato é com CPF. É muito comum, inclusive, do projeto vir e ele mudar, ele se alterar e não tem nenhum problema. Aqui é a hora de fazer o projeto mesmo, de fazer a ideação. O professor Barzotto falou um pouquinho do Pitaco. Lá são desenvolvidos os planos de negócio, os planos de negócio são validados no evento, aí eles vêm para a incubadora, então é bem iniciante mesmo. Então, o contrato com o CPF. E a gente tem foco nos eixos de desenvolvimento, empreendedor e tecnologia. O que faz sentido, no começo a gente quer desenvolver o próprio aluno, o próprio empreendedor, e a tecnologia dele para criar e validar um MVP, que é um produto mínimo viável. Você tendo um produto mínimo viável para validar no mercado. Depois desse processo tendo feito, a gente vai para o nível 2, que é a incubação, e agora sim o nosso contrato muda para ter CNPJ, porque agora o foco é nos eixos mercado, que é para buscar clientes, capital, busca por investimento, alguma coisa nesse sentido, e gestão, que seria para formalizar a empresa, no sentido de ela conseguir caminhar com as próprias pernas. Depois desse passo vem a graduação, então você sai graduado da incubadora e aí você pode ir para uma aceleração e tudo mais, e inclusive para o Parque Tecnológico. Seria os passos aqui, por exemplo, você cria um projeto ali na disciplina, participa do Pitaco, entra na pré-incubação, vai para a incubação, depois você pode ir para o Parque Tecnológico. A gente consegue apoiar em todas as etapas do desenvolvimento do teu empreendimento inovador. Nessa parte aqui eu estava falando sobre os eixos. Pode passar o slide, por favor? Você deve ter percebido que são 5 eixos: empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão. Esses 5 eixos eles estão vinculados a um nível de certificação, que é como se fosse uma ISO, né? É uma certificação que a gente recebeu da incubadora, que chama CERN. Ela que verifica e valida algumas questões relacionadas com qualidade, padronização e eficiência no apoio aos empreendimentos inovadores. Nós temos certificação nível 2, de 4 possíveis. Estamos indo buscar o nível 4 agora, já até o final do ano. Até outubro a gente quer tentar, junto à Amprotec, que é quem desenvolveu essa metodologia, conseguirmos atingir o nível 4 de uma excelência que a gente consegue na execução das nossas atividades, e por isso que a gente foca naqueles 5 eixos ali. Então, vocês, entrando na incubadora, vocês sabem que tem um procedimento a ser seguido e a gente consegue apoiar o desenvolvimento desses negócios. Pode passar, por favor? Falando um pouquinho aqui do investimento e dos benefícios, o investimento para custo, né? Então, eu vou ter, o que vai acontecer na incubadora quando eu entrar? Falando um pouquinho de benefícios, a gente tem um ambiente físico que fica lá dentro do Parque Tecnológico, que vocês podem utilizar assim que vocês entrarem. Confesso que muitos acabam nem utilizando, porque esse nem é o principal dos benefícios. Acredito que o melhor é a questão do acompanhamento e apoio no desenvolvimento do negócio. Esse acompanhamento ele vai desde a parte de monitorar como é que o teu empreendimento está evoluindo, planejar as próximas ações, ajudar com consultorias, dar capacitação, participar de eventos. Então a gente falou de hackathon, ou tem algum evento de empreendedorismo e inovação que faça sentido para o teu negócio. A gente consegue ajudar também, fomentar essas participações, então é muito interessante. E falando do Pitaco, os projetos selecionados recebem, como parte da premiação, isenção nos custos da incubadora, normalmente por 6 meses, algumas vezes é mais, vai depender do edital, além de terem uma bolsa para continuarem desenvolvendo o seu negócio dentro da incubadora, com o custo mensal ali, para quem está no nível 1, que é para incubação, é R$50, para quem vai para incubação é R$100, e não existe taxa de inscrição para você participar do nosso processo seletivo.
Pode passar, por favor? Com relação ao suporte aos empreendedores, que é o que eu já estava falando, né, nós temos uma ação que a gente chama de monitoramento e planejamento regular das ações de empreendimento. Isso daqui é feito ou via equipe de gestão, então nós aqui podemos fazer, ou então o que a gente tem feito é também trazer pessoal de fora, seja por parceiros, seja por uma empresa contratada especializada, que vai fazer esse acompanhamento, que vai monitorar e planejar as ações e executar algumas capacitações que são importantes para desenvolver o teu negócio. Então essas capacitações a gente também consegue oferecer, além do acompanhamento, obviamente, e também ajudar para participar de eventos. E tem a questão do fomento, né? O que eu estava falando que diferencia um pouquinho de quem é aluno para quem é de fora é a questão do fomento no apoio na busca por editais e participação em eventos, acesso a bolsas para incubados alunos. Nós, como universidade, a gente paga bolsa para alunos, a gente não consegue pagar bolsa para quem é externo, então vocês têm essa vantagem. Existem alguns editais que abrem especificamente para alunos que estão incubados. E aí você consegue ter essa bolsa ou por aluno ou por empreendimento incubado. Então esse apoio você consegue acessar estando com um projeto incubado aqui na Sprint. Pode passar, por favor? Falando um pouquinho dos resultados e caso de sucesso, aqui é o seguinte, nós temos 12 incubados atualmente. Aqui eu trouxe a logo de alguns, alguns não têm a logo ainda, então eu acabei não trazendo. Monitor Agro, Roça Express, Epta Soluções Elétricas. Então, veja que tem capilaridade aqui, tem diferentes áreas, né? Monitor Agro trabalha com a parte de TI mais voltada para hardware e a parte de redes. Roça Express vai trabalhar com desenvolvimento de aplicativo para produtores rurais. A Autofarm é desenvolvimento da questão, né, de estufas automatizadas. A Epta é diretamente ligado com projetos elétricos, autônomos, desenvolvimento de software. A GoRun eles desenvolvem aplicativos para gestão de eventos. A Entreton trabalha com ferramentas de inteligência artificial. Connect Agrotech também trabalha com produtores, microprodutores. E assim, outras empresas também já estão entrando, outros projetos também já estão entrando. Alguns com nível um pouco mais à frente, outros com nível um pouco mais de desenvolvimento. E para cada um deles, a gente tem atendimento individualizado e personalizado, dependendo de qual estágio de desenvolvimento que eles estão. Pode passar? E aqui eu trouxe um caso de sucesso para quem é da cidade de Medianeira vai conhecer. Se vocês estão chegando agora e não conhecem ainda, o grupo SWA. SWA é um empreendimento que nasceu dentro da incubadora em meados de 2006, 2008, por aí. Nós temos 6 graduados, eu resolvi trazer esse daqui como um exemplo, que é o de maior destaque, né? Eles tiveram no ano passado um faturamento aproximado aí de 10 milhões de reais. É uma empresa graduada nossa que tem atuação em 24 estados. Eles trabalham com softwares de gestão educacional, né, para faculdades, escolas e tudo mais. Tem mais de 100 colaboradores e é uma empresa de destaque aqui de Medianeira. Muitos dos nossos alunos, inclusive, fazem estágio lá no grupo SWA, acabam aprendendo muita coisa por lá também, é um parceiro nosso muito forte. Pode passar, por favor? Como que eu faço, então, para se inscrever na Sprint? Como eu falei, o edital ele fica sempre aberto, então ele está o ano todo, quando você teve uma ideia, eu quero testar meu negócio aqui, você pode se inscrever. Você simplesmente vai acessar o site, lá nós temos os editais de seleção e chamada, que vão dizer as regras gerais dos processos seletivos, e tem o regulamento, que é um regulamento geral para todas as Sprint. Você vai preencher um formulário, a partir desse formulário, quando você preenche, está meio que implícito ali que você está preenchendo um modelo de um plano de negócios, parecido com o que o professor Luciano comentou, que é o que trabalhamos no Pitaco, que são umas questões ali que dizem respeito ao modelo Canvas. Esse modelo você vai estar respondendo, preencheu o formulário, a gente recebe, a gente marca uma banca. Então são essas as fases, né? Você fez a inscrição, a gente faz uma avaliação inicial. Passando nessa avaliação inicial, vai para uma banca de avaliação. Passando pela banca, a gente assina contrato. Pode passar, por favor? Vai ter um fluxograma mais direitinho ali das etapas, né? A avaliação inicial seria quando você faz a inscrição para a gente verificar se faz sentido para você entrar na incubadora com um projeto inovador, né? Não pode... uma padaria, por exemplo, não faz sentido dentro da incubadora, então a gente faz esse filtro inicial, vai para uma banca de avaliação e no resultado final você assina contrato. E tem o início do processo de incubação, que pode levar até 5 anos. Então, você entrou ali, você pode ficar até 5 anos juntando as fases nível 1 e nível 2. Pode passar, por favor? Bom, agora então, retorno ali para o professor Fernando, né? Seria isso, mais ou menos, um resumo do que a DM trabalha e principalmente voltado para a Sprint e para a nossa incubadora.
Legal, obrigado, Alexander. O nosso último passo é falar um pouquinho sobre parque tecnológico, né, que a gente tem trabalhado aí há algum tempo. O que são esses parques tecnológicos? O parque tecnológico é o grande habitat de inovação, né, que a gente colocou lá, que fica dentro das cidades. Então, você tem as cidades inteligentes, você pode ter os distritos, né, os bairros que a gente chama, mas a grande questão toda é o parque tecnológico. Começou lá no Silicon Valley, né, no Palo Alto, na Califórnia, em 1951, quando foi criado o Stanford Industrial Park, né? Então, em 2005, o parque passou a se chamar Stanford Research Park, e assim começou a fortalecer esse processo. Mas o que é esse tal de parque, né? O parque de diversões é o parque que dá para a gente se divertir, né? E o parque tecnológico é justamente para a gente poder desenvolver as tecnologias, ou seja, é dentro desse grande habitat de inovação que existe o fomento às tecnologias, né? Que a gente pode passar aí da universidade para o mercado. Então, uma questão aqui que eu falo é que o nosso, antes, lá no começo da apresentação, eu falei que nossa região oeste tem 4 parques tecnológicos. Então, nós temos em Toledo o Bioparque, né? Um parque privado que trata bastante, onde a grande empresa tratora, então, é a Prate Dona Duzi. Nós temos o Itaipu Parque Tec, em Foz do Iguaçu, um parque, então, onde a grande empresa tratora, né, é a própria Itaipu, então também é um parque que funciona e trabalha há mais de 20 anos na cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos o Parque de Agroinovação, a Fundetec, em Cascavel, é um parque tecnológico municipal, né, que também trabalha bastante essa parte do desenvolvimento com as empresas. E, é claro, o nosso grande foco é o Parque Científico e Tecnológico da UTFPR, que a gente chamou de Cientec Oeste, porque ele envolve, então, os campi de Santa Helena, Toledo e Medianeira, aqui em Medianeira, né? Aqui uma foto aérea aí do nosso parque, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ele. Dentro do parque, a gente trabalha fortemente com algumas alianças estratégicas. Então, aqui vocês podem ver que a gente trabalha com esse Programa Oeste em Desenvolvimento, cujo Iguaçu Vale está inserido dentro dele, né? O Programa Oeste em Desenvolvimento é um programa muito interessante, porque ele é um movimento que atua junto com as principais instituições, né? Para fortalecer o oeste do Paraná. E uma das grandes ideias deles, então, é transformar o Paraná, né, o oeste do Paraná, então, numa referência mundial em proteína animal. Claro, envolvendo sempre, aí vocês podem ver as nossas cooperativas, né, nós temos o Sistema S conosco, as empresas que já passaram e que estão ainda hospedadas e incubadas conosco, a própria Prefeitura, o Conselho de Desenvolvimento, outras instituições de ensino que a gente não pode se isolar, né? Instituições aí também, como o Sicredi, por exemplo, a CIMI e outros financiadores que a gente tem e trabalha hoje dentro do parque de uma maneira forte. Quais são os projetos que a gente tem para esse parque, né? Esse parque tecnológico, quem não sabe, quem não conhece, pede para a gente pode agendar uma visita, pode fazer alguma coisa, ele é quase considerado o segundo campus aqui da UTFPR Medianeira, e ele fica indo aqui na BR-277, indo para Cascavel, logo depois do CTG, né? A gente sempre fala atrás da cuia, né? Então, assim, o Cientec está ali para poder atender a gente. E hoje a gente está trabalhando com algumas coisas bem interessantes. Ainda há um trabalho em cima do programa de doutorado de inovação sustentável em agronegócio para trabalhar diretamente com as empresas dentro do parque, ou seja, onde esses alunos desenvolveriam projetos dentro do agronegócio baseado na inovação sustentável, mas sempre focando uma empresa. Também estamos trabalhando com o Polo Agrobioalimentar, que eu já vou falar um pouco mais, que é uma grande parceria que a gente está usando toda a rede UTFPR, mas também, principalmente, aí, o Programa Oeste em Desenvolvimento e as nossas cooperativas, para que a gente possa desenvolver realmente esse processo, né? Participar de uma maneira forte nesse desenvolvimento da região oeste, se tornar, então, referência em proteína animal. Além disso, estamos trabalhando internacionalmente, aqui que vai entrar depois o processo de incubação cruzada, né? Nós estamos trabalhando num polo latino-americano de agronegócio, começando com o Cone Sul, né? Já temos algumas parcerias aí iniciadas, então, com o Paraguai, com a Argentina, com a Colômbia, onde a gente está falando com outros parques tecnológicos, outras instituições de ensino, empresas de fora, né, desses países, para que a gente possa pegar a nossa experiência, por exemplo, o Alexander mostrou ali, né, muitas das nossas experiências que nós temos dentro dos projetos das empresas pré-incubadas. Então, por exemplo, a gente já sabe que na Colômbia existe um desenvolvimento muito forte, né, nessa área agrícola também. Ou na Argentina, trouxemos
fizemos ano passado um evento aqui com o pessoal da Argentina e já identificamos algumas coisas. Então, se nós tivermos empresas do agronegócio aqui preparadas para poder atuar nesses países, alguns projetos e negócios deles podem atuar aqui no nosso parque, e os nossos projetos podem atuar nesses países da América do Sul. Então, isso é um processo muito interessante que a gente está fazendo, inclusive com a participação do Ministério das Relações Exteriores, né? O Itamaraty aí, do governo federal. Outra coisa que a gente está trabalhando fortemente também é uma parceria aí com o pessoal do Japão, né? A JICA é a Câmara de Comércio do Brasil-Japão. Então, nós temos um programa bem interessante também, que aí está envolvendo a Universidade Estadual de Londrina, o TFPR como sistema, e também a Secretaria de Estado de Inovação e Modernização Digital. Então, nós estamos trabalhando junto com a Embrapa num banco de dados de agricultura de precisão, uma coisa muito interessante, cuja uma das sedes vai ser aqui no Cientec também. Outra questão é o escritório de projetos, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a questão de projetos para captura, né, de dinheiro, de fomento aí para os nossos projetos internos. Então, você precisa poder desenvolver isso. Então, nós já estamos fazendo um grupo para isso também. E, de novo, aqui aparecendo com destaque a nossa internacionalização, onde a gente falou daquele projeto em específico. O grande projeto, pessoal, por que a gente está mostrando o parque, né? A gente está mostrando, então, o parque tecnológico, você está falando de empresa, professor, mas e onde é que os alunos entram nesse processo? Primeira coisa interessante, pessoal, é que vocês podem trabalhar diretamente em empresas de tecnologia dentro do parque, né? Você não precisa mais sair. A nossa ideia de desenvolvimento do Parque Científico e Tecnológico é pegar todos os nossos cursos de graduação e, é claro, os cursos de pós-graduação também, onde vocês, alunos, poderão atuar diretamente dentro desses projetos, né? Pretendemos cada vez expandir mais, e um desses projetos de expansão é justamente o projeto agrobioalimentar, onde a Itaipu Binacional, o Itaipu Parquitec, tem um grande papel importantíssimo nisso, porque a ideia desse projeto como um todo é fazer essa construção, essa modernização do nosso parque, né? Investindo em alguns pontos-chave. Por exemplo, lá na entrada, lá na frente, número 1, né? Isso aqui é uma visão do alto do nosso parque, então, e a gente pode notar aqui, o número 1 é um portal que nós não temos, né? Um portal de acesso muito importante, onde a gente vai tornar um portal moderno, com identificação facial, algumas coisas assim para melhorar a segurança. Também vamos fazer um cercamento nesse parque, e aqui nós vamos trabalhar a área de pesquisa de uma forma do Centro de Pesquisa e Inovação, de laboratório especializado e também dos laboratórios vivos. Isso é uma inovação que a gente está trazendo de uma forma bem interessante, eu já vou falar um pouquinho para vocês quanto às questões dos laboratórios vivos. Também temos o Centro de Empreendedorismo e Inovação, que é esse número 5, quem vai visitar lá vê que as empresas estão instaladas ali, né? Hoje nós temos algumas empresas que estão instaladas dentro do SEI, mas também que ocupam os hangares, os barracões ali, de número 10, ali, que vocês podem ver em cima, né? E também a incubadora, que está no número 11 ali, que a gente pretende também modernizar. Esse é o CPI Nova, pessoal. Essa é uma coisa que a gente vai pegar, né? E fazer laboratórios em áreas estratégicas, justamente, de novo, pensando na proteína animal. Então, trabalhar com a área de alimentos não tem como tirar, né? Então, vai ser feito um grande investimento em laboratórios especializados de alimentos, mas também não podemos esquecer da área de agricultura, né? Então, também vamos trabalhar com a área de inteligência artificial dentro da agricultura. Outra parte importante é o metal mecânico e a parte elétrica, né? Então, todos os cursos envolvidos dentro do CPI Nova para transformar realmente esse centro de pesquisa e inovação num laboratório de ponta. Onde é que o aluno entra? Fazendo projetos juntamente com os professores aí. Vou ter que desenvolver um estágio diferenciado, quero trabalhar numa iniciação científica, quero trabalhar numa iniciação tecnológica, tudo isso vai poder ser feito aí. A diferença, claro, é que aqui a ideia é que você esteja já inserido dentro de um habitat onde você troca muita informação com as empresas. Então, isso é um processo muito interessante que a gente vai ter com esse projeto novo que estamos desenvolvendo lá. Outra coisa que eu falei, que é uma coisa inovadora que estamos pretendendo também, são os Living Labs, né? Nessa primeira parte de financiamento do projeto ainda esse ano, pretendemos iniciar a construção do Living Lab da unidade de peixes, mas da unidade de suínos já temos os projetos prontos para iniciar também, e ainda na parte de aves, onde estamos fazendo uma negociação. Qual que é essa ideia, né? Hoje, para você testar uma nova tecnologia num produtor rural, em um ambiente real, né, você precisa
ter muita preocupação com a sanidade, né? Não é qualquer um que vai entrar num aviário hoje, ou no chiqueiro, ou fazer alguma coisa desse gênero. Então, a nossa ideia é inverter, né? Colocar essas estruturas dentro do Cientec com animais realmente lá, para que a gente possa testar novas tecnologias. Claro, sempre seguindo o conselho de ética, a gente não pode fazer nada sem isso, obviamente. E também a questão de peixes, né? Que existe um grande investimento hoje no Brasil, novamente, com a retomada da Secretaria e do Ministério da Pesca, né? Então, assim, a ideia também é trabalhar os tanques, né, que vocês estão vendo ali embaixo, esses redondinhos são os tanques, onde a gente também vai poder fazer pesquisa. E daí o pessoal pensa, tá, professor, mas daí, então, se for nessa questão de proteína, só o pessoal de alimentos vai poder trabalhar com isso aí? Não, né, pessoal? Nós temos várias coisas envolvidas, né? Nós temos aí, por exemplo, a questão ambiental, é importantíssima, né? Como é que eu vou tratar todos esses resíduos, né? Como é que eu vou trabalhar com a sustentabilidade? O que eu vou poder fazer? Você pode também experimentar nesses laboratórios. A parte computacional, por exemplo, posso testar novos dispositivos de IA, de inteligência artificial, outros dispositivos de controle, junto com o curso de elétrica e também da questão metal-mecânica, né? Então, com eletromecânica. A questão dos cursos de produção também, né? Novos processos produtivos, como é que eu vou poder fazer esses processos aí dentro, né? Novos tipos de compostos químicos, ou alguma coisa, como é que eu vou poder inserir esse processo dentro desses laboratórios, né? Enfim, todos os nossos cursos de graduação, eles podem desenvolver projetos dentro desses laboratórios, tanto no CP Inova quanto nos Living Labs, desse nosso parque científico e tecnológico. Aqui só uma visualização do portal, né? Como falamos, pretendemos fazer um portal bem moderno lá, para que a gente possa ter, porque uma coisa também a gente não tem é o cercamento, hoje a segurança. Então, todos esses projetos, aí o papel importante da Itaipu Binacional, né? Agradecendo aí sempre o pessoal que está apoiando a gente no desenvolvimento desses projetos, tanto a Itaipu Binacional quanto o Itaipu Parque Tech, que tem proporcionado aí a viabilização de projetos. Aqui eu mostro sempre o cercamento um pouquinho, mas também essa nossa visão de futuro do Parque Científico e Tecnológico. Então, onde entra o aluno de novo, né, pessoal? Entra aqui para você poder se fixar na nossa região, você poder trabalhar num lugar com alto valor agregado. A gente tem uma prospecção que quem estiver trabalhando com tecnologia, se a gente tiver uma atratividade de empresas cada vez maior, trazer empresas de fora, trazer novos laboratórios para que possam se fixar aqui, para que você possa trabalhar. Mas, principalmente, para que você possa usar essa questão que a gente falou para você hoje. Usar a questão realmente da inovação para poder montar o seu negócio ou para poder trabalhar no seu projeto para fazer a transferência de tecnologia. E, por fim, conforme prometido, lá onde está o dinheiro para a inovação no Brasil, né? Porque muitas vezes você pretende assim, tá, professor, eu tenho uma ótima ideia, a minha ideia é bacana, eu quero poder trabalhar, eu quero poder fazer, mas onde é que eu consigo dinheiro para isso? Então, aqui nós temos apoio financeiro indireto, que são os incentivos fiscais, né, que nós temos hoje no Brasil. Nós temos o apoio financeiro direto, onde a gente tem os recursos reembolsáveis e não reembolsáveis, ou seja, aquele recurso que você pega um valor muito baixo por estar dentro do parque tecnológico, depois você tem que pagar, mas tem um recurso também que existe o financiamento, o apoio do próprio governo, onde ele vai inserir dinheiro no teu projeto e você não vai precisar devolver dessa forma, mas sim vai precisar desenvolver o teu produto, o teu processo. Então, nós temos vários aí, as bolsas principalmente, né? Conversem com a gente, que muitas vezes a gente tem projetos que envolvam bolsas ou outras coisas, e é claro, outras formas de apoio. A gente tem esse sistema regional de inovação justamente para ter essa rede de interação e essa cooperação, né? Nós podemos ter uma encomenda tecnológica, ou seja, hoje, vou dar um exemplo aqui, claro, a cooperativa LAR, que está aqui, tem uma plataforma onde ele tem várias demandas a serem desenvolvidas. Enfim, a gente pode pegar e transformar esse projeto. Tá, professor, mas daí eu vou pegar esse projeto, vou realizar aquela pesquisa e depois eu vou abandonar. Não, você pode transformar isso na tua empresa, no teu negócio ou no teu projeto de desenvolvimento futuro. Enfim, pessoal, encerrando aqui, né, quero deixar aí os nossos contatos. A Direc é aqui no bloco A, né, a gente está... aí está o bloco A, né, bonitão, aí logo, essa foto é mais antiga, já tem uma pintura nova, mais bonita, mas a gente está logo abaixo da biblioteca, tá no 3º piso, então vocês podem procurar a gente. E é claro, quero conhecer o Cientec, professor, vamos fazer uma visita, vamos desenvolver algumas coisas? Sim, nós podemos proporcionar isso para vocês, para que vocês possam
ter esse conhecimento direto, que eu acho muito importante, beleza? Vou aproveitar a live, a Crisiele já entrou aí, né? Mas vou aproveitar essa live para divulgar um pouquinho o que a gente está fazendo. Nós temos agora um projeto que envolve as entidades, então estamos sempre com os coordenadores das entidades estudantis para trazer vocês para cá, tá? Falem com a gente, não só na área de empreendedorismo, falem com a gente na questão do desenvolvimento de novos projetos de extensão. Quero fazer alguma coisa cultural, né? A gente pode trabalhar com vocês, vários editais de extensão, vários projetos que a gente tem. O importante é isso, é você, aluno, estar próximo também da comunidade e transformar realmente o que você tem aprendido, o que você tem estudado aqui em alguma coisa útil para a comunidade, né? Que a gente sempre fala nessa transformação de conhecimento e tecnologia para a nossa sociedade, ok? Obrigado, pessoal. Deixo o microfone aberto aí, se alguém quiser também agradecer, falar mais alguma coisa, Alexander, Diogo, Luciano, fica à vontade aí, tá bom? Obrigadão. Então, professor, agradecemos imensamente a participação de todos vocês na nossa live. Não temos questionamentos, disponibilizei o chat, né, para quem estava assistindo, mas aparentemente não temos dúvidas. Depois, estaremos colocando na descrição do vídeo os links das páginas, enfim, tudo que for necessário para estar reacessando essas informações que foram colocadas hoje aqui para nós. Podemos perceber que temos uma gama enorme ali de oportunidades para os nossos alunos, né? Basta eles estarem nos procurando, né, estarem acessando aos links, procurando vocês, para que estarem se encaixando nessas oportunidades que foram colocadas aqui para nós, né? Esse é o intuito dessa semana, justamente isso, tá divulgando, mostrando todas as oportunidades, todas as atividades que são desenvolvidas, porque encaixam os nossos alunos, né? Sempre voltada para que a gente tenha uma grande formação para os nossos alunos, uma formação sólida, uma formação que vai além da própria sala, né? Não desmerecendo a sala, mas a gente sabe que todas essas atividades que vão além da sala de aula contribuem imensamente para a formação dos nossos alunos, deixando eles cada vez melhor formados com uma sólida formação. Então, eu gostaria imensamente, novamente, agradecer a participação de todos e logo após, nas próximas semanas, estaremos deixando disponíveis esses vídeos para que os alunos, e também estaremos divulgando eles novamente entre os alunos, para que eles possam estar acessando em outros momentos, nos momentos que eles têm algum tempinho e possam estar buscando essas informações também, tá bom? Muito obrigada e uma ótima semana a todos.